Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, dando sequência aos nossos conteúdos de ciências, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre calor, tá? Então, nós estudamos na nossa live as escalas termométricas, né? Então, a gente viu um pouquinho sobre a questão da temperatura, da definição do que é temperatura. A gente viu também as escalas termométricas, então nós vimos a escala Fahrenheit, a escala Kelvin e a escala Celsius. E dando sequência, então, a gente tem aí, né, a definição do que é o calor. Então, a gente viu que calor e temperatura são termos diferentes, né? A gente tem aí, então, duas situações, duas grandezas, na verdade, que muitas vezes são confundidas, mas que elas têm definições diferentes, né? Então, a gente viu a definição de temperatura, agora a gente vai ver, então, a definição do que é calor, né? Então, a gente, voltando um pouquinho no que nós vimos na nossa aula anterior, né? Nós falamos um pouquinho, então, sobre a definição do que é a temperatura, né? Então, se vocês olharem na nossa apostila, a definição de temperatura, né, é uma grandeza, a temperatura, na verdade, ela é uma grandeza associada à agitação das partículas. Já o calor vai ser a energia térmica em trânsito. Então, a energia térmica que essas partículas elas vão causar enquanto um corpo se movimenta, né? Enquanto as partículas elas estão se movimentando. Então, a gente define calor como energia térmica em trânsito, né? Energia que flui espontaneamente de um corpo para o outro em razão da diferença de temperatura. Então, sempre do mais quente para o mais frio. Lembra que na nossa live vocês fizeram a atividade de observar a diferença da temperatura dos três recipientes. Então, vocês tiveram que imaginar o que aconteceria quando vocês colocaram a mão no recipiente A, que tinha 10 graus, e o que aconteceu quando vocês colocaram a mão no recipiente B e depois no recipiente C. Então, vocês conseguiram perceber que existia diferença de temperatura. Então, na verdade, o que estava acontecendo? A gente estava tendo, né, uma energia térmica em trânsito ali. A gente tinha uma diferença de temperatura que é ocasionada pelo calor. Então, quanto mais agitação eu tenho das minhas partículas, mais energia vai fluir de um corpo para o outro. E aí, então, a gente consegue observar a temperatura e o calor. Então, a temperatura é a grandeza física associada à agitação. E o calor é a energia térmica em trânsito. Então, essas duas grandezas, tanto a temperatura quanto o calor, né, elas se completam, na verdade, né? Elas são coisas diferentes, mas elas sempre vão estar juntas. Então, a gente não tem temperatura sem calor, nem calor sem temperatura. Porque a gente precisa de energia fluindo para a gente ter diferenças na temperatura. Então, eu preciso ter calor para mim ter temperaturas altas ou temperaturas baixas. E aí, a gente tem dentro do calor o equilíbrio térmico, tá? Então, observem a imagem que nós temos aí. Tá? Então, nós temos uma extremidade que é extremamente quente, uma extremidade menos quente, uma extremidade menos fria e uma extremidade fria. Então, observem que na extremidade quente a gente tem bastante calor. Na extremidade fria a gente tem pouco calor. O que está acontecendo? Se vocês observarem, aonde eu tenho minha extremidade quente, essa extremidade quente ela vai diminuindo a quantidade de calor até ela chegar na extremidade fria sem calor nenhum. Então, olhem o que é o equilíbrio térmico. Imaginem esses dois cubos sólidos de ferro e cada um deles tem 1 kg.
um deles está a 10 graus e o outro a 30 graus. Se colocarmos eles em contato, nós vamos perceber que nos minutos seguintes as suas temperaturas serão modificadas e ambos vão apresentar a mesma temperatura. Então, o cubo onde eu tenho 10 graus, ele vai estar mais frio do que o cubo que eu tenho 30 graus. Se eu colocar eles próximos, né, se eu colocar eles em contato, o que vai acontecer com a temperatura desses dois cubos? Elas vão se igualar, tá? Porque os dois cubos vão passar a ter a mesma temperatura, porque a gente vai ter um equilíbrio térmico. Quando a temperatura dos corpos elas são diferentes, a tendência delas é se igualar, porque a gente vai ter um equilíbrio térmico. Lembra que na nossa live anterior, os nossos frasquinhos com água, com temperaturas diferentes, eles estavam afastados um do outro. E aí quando vocês colocavam a mão em um e colocavam a mão em outro, vocês sentiam a temperatura diferente. Agora, se eu pegasse um daqueles meus, vamos supor que eu pegasse o meu frasco A e o meu frasco B, que tinha temperaturas diferentes, e colocasse eles em contato, a temperatura ia permanecer 10 graus e 20 graus? Não. Essa temperatura ela ia se igualar. E aí a gente ia perceber que tanto no recipiente A quanto no recipiente B, nós íamos ter a mesma temperatura. Porque a gente tem um equilíbrio térmico. Quando os corpos que têm uma temperatura diferente, né, eles entram em contato, a tendência dessas temperaturas é se igualar, entrar em equilíbrio. Tá? Então a gente tem um equilíbrio térmico dentro do calor. Por quê? A tendência é que, como a gente vai ter energia espontânea fluindo, ela sempre vai em razão ao corpo que tem menos energia. Então, do que tem mais energia, ou seja, que tem mais calor, vai em direção ao que tem menos calor. E aí a gente tem um equilíbrio, né, nessas temperaturas. A gente iguala essas temperaturas. Além do equilíbrio térmico no calor, a gente também tem as unidades de quantidade de calor. Então, eu posso medir o meu calor. E a unidade que eu uso para medir o meu calor é a caloria, tá? É o cal. Então, eu posso medir a quantidade de calor que eu tenho em uma água com tantos graus Celsius ou em um gelo com tantos graus Celsius, tá? Então, a gente consegue medir a quantidade de calor, né? E aí, no Sistema Internacional de Medida, o calor, ele é medido em joule, tá? Então, a unidade para quantificar o calor é a caloria e a unidade de quantidade de calor é o joule. Então, a relação entre a caloria e o joule, elas são diferentes. Então, a cada uma caloria, ou seja, a cada uma unidade de calor que eu tenho, eu vou ter em torno de 4,186 joule. Então, uma unidade de calor equivale, tá, a 4,186 joule. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 calorias, eu vou ter 2 vezes 4,186 joule. Tá? Por quê? A unidade de calor, a unidade medida de calor que a gente utiliza é a cal. Tá? E no Sistema Internacional de Medida, a unidade de quantidade do calor é o joule. E aí, então, a gente tem essa diferença aí. Unidades para quantificar o calor e unidade de quantidade de calor. Então, eu uso a caloria e eu uso o joule. Tá? E aí, nós temos o calor sensível, tá? Que é a quantidade de calor recebida por um corpo ao sofrer a variação da temperatura. E aí, para calcular esse calor sensível, a gente usa uma equação da calorometria, tá? Que é o Q igual ao M vezes o C vezes o triângulo Ozinho, tá? Que é a variação da temperatura. Então, o Q vai ser a quantidade de calor sensível que eu tenho. O M é a massa do meu corpo, o C é o calor específico e o delta, O, é a variação de temperatura, tá? Para a gente calcular, então, tá, a quantidade de calor recebida ou cedida, na verdade, por um corpo. Então, a gente usa para calcular o calor sensível essa formulazinha que vocês têm aí, tá?
E aí, ó, se vocês observarem, a gente tem um quadrozinho onde a gente tem a quantidade específica de calor sensível de cada substância. Então, o calor sensível da água é 1 caloria, do álcool é 0,8, do alumínio 0,22. Então, esse é o calor sensível, tá? Desses materiais. Ou seja, eles vão ser aquecidos com mais facilidade e também vão se resfriar com mais facilidade. Então, a água é um exemplo disso. A gente consegue observar isso com bastante frequência. Quando a gente coloca a água no fogão, né, ela ferve com bastante rapidez. Quando a gente desliga, ela esfria também com bastante rapidez, justamente porque ela tem calor sensível específico, tá? Então, quanto mais fácil o aquecimento, maior é o calor sensível que esses componentes têm, tá? Além do calor sensível, tá? A gente também tem o calor latente, tá? Que é o calor, tá, que os corpos vão receber ou ceder quando uma mudança ocorre, quando uma mudança do estado físico ocorre. Então, o calor sensível, a gente não tem mudança de estado físico. Então, o corpo ele vai ceder ou ele vai receber o calor, vai mudar a sua temperatura, mas ele não vai mudar de estado físico. No calor latente, o corpo, quando ele cede ou quando ele recebe o calor, ele vai mudar o seu estado físico. Então, vai acontecer uma variação na temperatura. Então, ele vai receber ou ele vai ceder a quantidade de calor. E aí, ele vai alterar a sua estrutura, ele vai alterar o seu estado físico. E aí, nesse caso, a gente tem o chamado calor latente. Então, o calor sensível não tem alteração da estrutura, tá? Nós não temos mudança de estado físico. No calor latente, a gente tem essa mudança no estado físico. E aí, a gente também consegue calcular o calor latente, que ele é representado pelo QL igual ao M vezes o L. O QL é o calor latente, o M é a massa, tá? E o L é a constante proporcionalidade. Tá? E aí nós temos também alguns calores latentes específicos, ó, tá? Da água. Então, calor latente de fusão da água é de 80 cal, tá? De vaporização é de 540, de solidificação, então ela, teve mudança do estado físico. Fusão, vaporização, solidificação, condensação, a gente teve mudança do estado físico da água. Então, ela teve um calor latente, ou seja, ela recebeu ou cedeu uma quantidade de calor que fez com que ela mudasse ou alterasse o seu estado físico, tá? E aí, eu vou pedir para vocês responderem essa questãozinha que nós temos aqui da nossa apostila, tá? Para nossa próxima live. Então, nós temos aí, ó, a seguinte pergunta: quando nós colocamos um prato com diferentes alimentos para aquecer no micro-ondas, nem sempre todos os alimentos esquentam igualmente. Por que isso acontece? Então, vocês vão observar que alguns alimentos, quando vocês colocam 2 minutos, eles vão aquecer. Outros alimentos não vão aquecer com 2 minutos, vão precisar de mais tempo para aquecer. Então, por que vocês acham que quando a gente coloca esses alimentos no micro-ondas, eles não aquecem todos por completo, todos igualmente? Por que vocês acham que isso acontece? Então, vocês vão responder essa perguntinha para a nossa próxima live e também, né, recordando que vocês têm as questões, tá? Lá da página, deixa eu só olhar aqui na nossa apostila, lá da página 6, que é sobre a conversão das temperaturas. Então, para a nossa próxima live, vocês têm a página 6 e essa perguntinha da página 9 para vocês responderem, tá? Então, a atividade para a nossa próxima aula, né, para a nossa próxima live, é as respostas da página 6. Então, vocês vão tentar fazer os cálculos de conversão das escalas termométricas que nós vimos, mas responder essa perguntinha aqui que nós temos aí na página 9, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beijos e até a nossa próxima
próxima aula, tá bom?